Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Celso Pancera, do PMDB. Deputado, deixei uma pergunta para o senhor no bloco anterior. Diante do agravamento da crise da segurança pública no Rio de Janeiro, diante da verificação de alguns descontroles durante o Carnaval, diante do fato de que a Polícia Militar tem 50% de sua frota fora de circulação, porque não há recursos do governo do Estado para a manutenção dos mesmos, diante de vários indicativos de que o Estado estava sem condições de gerir a segurança pública a contento, não era necessário que houvesse uma intervenção, não era necessário que houvesse uma ação firme do governo federal para dar algum tipo de paz para a população do Estado, deputado? Ricardo, se é para fazer que é a minha torcida para que dê certo, já tem. Eu quero que dê certo. Só que eu não acredito que esse governo vai dar certo. Sim. Nós estamos discutindo esse governo desde 2016. Otávio Leite participou, nós temos diversas reuniões, ministro Padilha, os dois últimos ministros da Justiça, no Supremo Tribunal Federal, no antigo PGR, para que tivesse uma força-tarefa funcionando aqui. E o governo insistentemente dizendo que não tinha condições, não podia assumir essa responsabilidade, que não tinha recursos, e o Estado se degradando as suas condições e piorando a situação. Nós pedimos Deputado, em 2016 para que assumisse em 2017 a despesa, os 9 bilhões de reais da despesa de segurança do Estado, que a União assumisse isso, e aí o Pezão se comprometeu a chamar os concursados da PM e renovar a frota. Passou do ano inteiro de 2017 sem fazer isso. Aí nos últimos 10 meses de governo, se estabelece uma intervenção com prazo definido para acabar, entendeu? Diante de uma agravação, desse agravante. Não é o problema que não tem que fazer, tem que fazer. A questão é que eu acho que o governo fez, deputado, uma coisa em cima da hora, sem pensar bem. Eu queria saber a posição de vocês. Crescem os rumores de que essa foi uma jogada política. O marqueteiro do presidente Temer deu uma declaração a Bernardo de Merlo Franco no jornal Globo de que o presidente já é candidato, que essa operação vai, na verdade, contribuir para fortalecê-lo politicamente. Há quem suspeite de que essa operação possa ser o plano cruzado do presidente Temer. Através desse plano, ele se colocar como candidato e ele, que está com uma popularidade tão baixa, conseguir ampliar a aprovação de seu governo por conta dessa ação firme na segurança pública. Deputado Otávio, o senhor acha que isso pode acontecer? Olha, eu posso ser chamado de ingênuo, mas eu abstraio essa questão. O que interessa é uma emergência que o Rio de Janeiro está vivendo. Os números são terríveis em relação às estatísticas do aumento de roubo, aumento de assaltos em veículos e por aí vai. Aumentou 91% real, ou seja, em 7 anos. Outro aumentou 180% real. Foram mais de 15 mil assaltos em coletivos. E a sociedade quer algum tipo de movimento, algum tipo de atitude. Na inércia é que nada vai acontecer. Os resultados políticos, A ou B, não me interessam muito. Me interessam enfrentar o problema. Agora, verdade seja dita, nós estamos atacando consequências. É preciso enfrentar causas. A causa da criminalidade violenta está muito afetada por conta da droga que entra fácil, da arma que entra muito fácil. Então é preciso aí sim criar uma força-tarefa de investigações, policiais federais, para ir atrás. O que há de inquéritos aí em relação à apreensão de armas? Tem que ir atrás de tudo isso aí, pegar os cabeças e por aí vai. E as fronteiras estão furadas, as armas entram pelas fronteiras brasileiras e não há uma ação muito eficaz do governo federal nas fronteiras. Sem dúvida, e as tais cooperações internacionais com os exércitos vizinhos são muito protocolares, essa aqui é a verdade. Agora, só para fechar, Pancera, sinceramente também a gente tem que cuidar de algo que é fundamental, que é a cooptação dos jovens e adolescentes pelo crime. Isso é muito sério. Isso tem a ver com... Mas para isso é necessário haver um trabalho social nas comunidades, para evitar que isso ocorra, para dar oportunidade a esses jovens, que não seja ascensão no tráfico. É isso. A gente, Ricardo, se não atacar isso, vamos estar enxugando gelo. Tem outro, deixa eu só falar. Todo diagnóstico está colocado. A gente tem isso há décadas. O que falta é ação efetiva. Aí isso ocorre no momento que está em fim de governo. Por um governo extremamente desacreditado. Não é que tomara que dê certo. Eu quero que dê certo. Eu quero que o Rio de Janeiro saia disso. Só não usem o meu voto, meu mandato, para explorar a boa-fé das pessoas. De um governo que eu não acredito que tenha boa-fé. Então, o meu trabalho, Otávio, não é contra a tua vontade, não. É denunciar essa ação. Tomara que dê certo. E vou acompanhar para que dê certo.
Agora, o senhor suspeita de que possa haver uma intenção política por não, trás dessa eu não tenho dúvida. iniciativa? Eu não tenho dúvida. Eu só quero rapidamente abordar um outro problema. Vai chamar de volta os militares que estão cedidos. Corretíssimo. Muito correto. Bombeiros, PMs, que há 20 anos não atuam nas forças. E estão em gabinetes. Vão voltar. Tudo bem. Vão voltar para lá. Duvido que tenha efetivamente alguma coisa para fazer. Agora, a medida mais dura que eu acho, Otávio, que é a mais perigosa de todas, é você desmonta hoje uma linha de comando que você tem na PM, na Polícia Civil e nos bombeiros. Em dezembro vai embora e fica quem? O novo governante. Vai entrar em janeiro olha só, o novo governador. Eu torço para que dê certo. Agora, se você não chama concursados, se você não forma oficiais, se você não treina oficiais, não prepara uma nova geração para dirigir os batalhões e a polícia, quem fica no dia 1º de janeiro? Então, nós queremos que dê certo. É preciso considerar. Agora, nós estamos atentos para um golpe de marketing que pode, ao fim e ao cabo, ficar pior a situação. Cria um primeiro momento bom e depois desmonta tudo. Deputado Otávio Leite, se não for a intenção a candidatura presidencial, isso seria pelo menos uma mudança de pauta, ou seja, o governo que não conseguiu aprovar a reforma da Previdência ficou na defensiva por conta desse fato. Isso não avançou e, portanto, perdeu a sua principal bandeira. Conseguiu agora, então, trocar a sua pauta para uma bandeira mais propositiva e isso já deu um desafogo político para o governo? Talvez? Eu não estou preocupado com o êxito desse governo. Eu estou preocupado em atitudes que possam enfrentar problemas sérios do Rio de Janeiro. Não tenho compromisso com esse governo, já disse isso. Meu amigo Pancera, é preciso considerar o seguinte, a estrutura da polícia militar, da polícia civil e do exército, ela é essa que existe, entra governo, sai governo. O que está se organizando agora é uma nova abordagem, uma nova verticalidade, um novo comando operacional, que eu acho que vai mexer com a estrutura, vai dar uma chacoalhada, pode separar joio do trigo. Enfim, nós sabemos de contaminação nessas instituições. É preciso, com a corregedoria muito eficaz e um pouco mexendo nisso aí, nessas estruturas. Isso será um legado, quem sabe, se tudo der certo, todo mundo quer que funcione, para avançarmos mais ainda no próximo governo, seja ele quem for. O problema é o seguinte, é que o Rio de Janeiro vinha paulatinamente se agravando nessa questão, ao lado de vários outros problemas. De modo que eu abstraio muito essa questão das consequências políticas e tal. O senhor tem algum temor, deputado Otávio Leite, de uma, digamos, dessa militarização do combate e nesse aspecto haver qualquer tipo de transgressão de garantias individuais, porque estava se querendo a utilização do instrumento de mandado de busca e apreensão coletivo. Isso gerou muita polêmica, o pessoal dos direitos humanos reagiu, a OAB reagiu e agora está se tentando algo intermediário. As forças militares acham que esse é o instrumento necessário para a eficácia da operação. Qual é a sua opinião sobre isso, deputado? Olha, as instituições estão funcionando no Brasil. Quando a OAB e a Defensoria Pública se manifestam, chamando a atenção que uma medida dessas pode gerar profundas injustiças e invasões em domicílios de pessoas mais simples, mais pobres, que nada tem a ver com isso, realmente é relevante essa questão. Agora, esses mandados coletivos, né, eles já foram solicitados anteriormente, foi utilizado em 2000, no governo da Bené, em 2002, lógico, foi utilizado, inclusive na prisão do Elias Maluco, foi através de um mandado coletivo de busca e apreensão verificado naquele momento. Pessoal, é o seguinte, qualquer ação das forças policiais, hoje, sobre ela, tem muitas luzes. Sinceramente, do que outrora, mas tem um instrumento hoje que permite à sociedade online tomar uma iniciativa de gravar algo que está acontecendo, errado ou correto, e por aí vai. Então, o importante é que a sociedade, a cidadania, tenha a quem recorrer em face de algum tipo de absurdo, algum tipo de ofensa. Deputado Celso Pancera, aqueles que criticam esse mandado de busca e apreensão coletivo dizem, bom, esses mandados só ocorrem em favelas, em comunidades carentes. Ninguém faz um mandado de busca e apreensão coletivo no Leblon. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Ricardo, eu não entrei nesse tipo de debate, porque eu acho que ele ainda não é a hora desse debate. Nós estamos discutindo agora, essa semana foi da semana de... é legal ou não fazer, é legítimo ou não, né, do ponto de vista da Constituição,
fazer a intervenção, né? Então, eu acho que a Legal. Câmara já deu respaldo, essa coisa está estabelecida. Daqui para frente, a gente vai ver os desdobramentos de como isso vai ocorrer. Como eu falei, nós agora queremos que dê certo. Está estabelecido, o governo tomou uma iniciativa, pegou uma pauta e transformou uma pauta pelos motivos dele, né? Que, como eu falei, eu desconfio deles, mas agora a gente tem uma realidade. O que eu espero daqui para frente, para ser sincero assim? Algumas coisas. Primeiro, é que a gente caminhe nos próximos 10 meses para construir essa força-tarefa, que ela demanda algumas iniciativas. Por exemplo, você tem que criar uma vara da Justiça Estadual e uma vara da Justiça Federal, botar um juiz federal, um juiz estadual para acompanhar esse processo, para emitir os mandados, acompanhar o processo e tal. Tem que botar o Ministério Público nisso, é importantíssimo para fiscalizar isso aí, colocar a inteligência da Polícia Federal para auxiliar, para localizar as questões e fechar as fronteiras e o fundo da Bahia com as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal. Se a gente avançar para isso, com inteligência, com planejamento para médio e longo prazo, ela tem chance muito grande de dar certo. Primeiro momento você tem uma decantação disso aí, dá uma reduzida naquelas ações mais, vamos dizer assim, mais visíveis do movimento, né, da marginalidade, então se tem isso aí. E aí vamos ver como vai caminhar essa questão. Se a sociedade, né, e se as forças envolvidas da institucionalidade conseguem caminhar para esse processo positivo. Ok, eu vou ter que fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.